Depois que ele desapareceu, sua esposa recebeu um seguro milionário e casou com seu melhor amigo. Michael era uma pessoa que todos invejavam. Ele era descrito como um pai amoroso, um marido atencioso e, além de tudo, um homem popular. Ele era casado com sua namorada do colégio há anos, e era um casamento perfeito. Ele também tinha um melhor amigo, Brian. Quem via de fora, Michael tinha a vida perfeita. Tudo era perfeito até o pior acontecer. Para contarmos essa história, vamos voltar no tempo, até dezembro do ano 2000 em Tallahassee, Flórida, nos Estados Unidos. A esposa de Michael, Denise, acordou cedo, e assim que ele acordou, ela o recebeu com um delicioso café da manhã. Michael estava de folga e ele queria ir até o lago caçar patos. Ele prometeu voltar antes do meio-dia, porque eles não ficavam um sem o outro por muito tempo. O sol começou a se pôr e Michael ainda não tinha chegado em casa. Não era normal ele demorar tanto, mas Denise pensou que talvez a caça estivesse boa, e ele poderia ter decidido ficar mais um pouco. Mas quando as nuvens começaram a cobrir o céu escuro, ela começou a ficar preocupada. Denise não sabia o que fazer exatamente naquela situação, então ligou para o seu pai. Ele se ofereceu imediatamente para ajudá-lo. O pai de Denise ligou para a polícia comunicando o desaparecimento de Michael. Mas a polícia não considera uma pessoa desaparecida antes de 24 horas. Enquanto isso, Denise ligava a todos os amigos do seu marido para saber se algum deles tinha visto ele. Ninguém tinha visto Michael. Eles não podiam perder tempo esperando pela polícia, então o pai de Denise começou pelas buscas sozinho. Passadas as 24 horas, a polícia entrou no caso e deu início à investigação. O primeiro a chegar ao local foi um oficial da Flórida, chamado David Arnett. Logo que chegou, começou a investigação. Não tinha nenhum sinal de Michael ou qualquer pista deixada ali. Quando estava anoitecendo, as buscas foram canceladas, iniciando só no outro dia. Uma equipe entrou no lago e encontrou o barco de Michael no meio do nada. Eles remaram até o barco e recuperaram alguns de seus pertences. Era muito estranho. Por que Michael deixaria seu barco ali sozinho, no meio do nada? O equipamento que ele usava para a caça estava todo no barco. Foram encontradas iscas e outros equipamentos. A equipe que estava fazendo as buscas era pequena, então David chamou uma equipe maior, para que pudessem examinar um perímetro maior do lago e assim encontrar mais evidências do desaparecimento. Os mergulhadores de busca e salvamento foram os primeiros a chegarem no lago. Depois que a equipe não conseguiu encontrar nada no lago, o perímetro das buscas foi aumentado. Com a ajuda de helicópteros, os policiais espalharam sua busca além do lago. Eles estavam acreditando que Michael tinha desaparecido por vontade própria. Conforme o tempo foi passando, a equipe de busca foi diminuindo. Já tinha passado meses e Michael continuava desaparecido. O estado da Flórida declarou oficialmente o caso encerrado, por não conseguir encontrar uma única pista para o seu desaparecimento. Os investigadores disseram que ele pode ter caído na água. Ele pode não ter se afogado, mas mesmo sendo um bom nadador, aquelas águas eram cheias de crocodilos ferozes. Toda a família ficou sabendo do encerramento das buscas, e a razão que foi declarada pelo seu desaparecimento. Michael estava morto não oficialmente por crocodilos. Denise teve que aceitar a morte de seu marido no dia do seu aniversário de casamento. Denise tinha aceitado a notícia que seu marido estava morto e iria seguir com sua vida. Mas teve uma pessoa que não ficou feliz com o fim das buscas. A mãe de Michael, Cheryl, conhecia muito bem seu filho. Michael tinha anos de experiência em caça e pesca, e ele não desistiria mesmo se estivesse na boca de um crocodilo. Ele conhecia muito bem as águas. A busca por Michael durou 44 dias, e durante esse tempo nada foi encontrado. Todas as pessoas que haviam desaparecido no lago tinham sido encontradas. O investigador especial Michael Devaney acreditava que esse era um caso bizarro. Mike fez algumas pesquisas e descobriu que esses crocodilos ficam em estado de hibernação durante o inverno. Mas eles não tinham nenhuma outra pista em relação a esse caso. Então eles tiveram que encerrar e seguir em frente. Passados alguns meses, os membros da família ainda não aceitavam o encerramento prematuro do caso. 6 meses após o desaparecimento, surgiu uma pista. O policial Devaney foi chamado de volta ao lago quando apareceu um chapéu na água. Se algum item tiver que emergir da água, isso acontecerá nos primeiros 10 dias, e não 6 meses depois. O barco tinha sido retirado da água, mas de uma forma inexplicável, o chapéu apareceu perto do mesmo local onde o barco estava. Este caso estava ficando cada vez mais estranho. A polícia queria ter certeza que aquele era o chapéu de Michael. Então eles o levaram para o melhor amigo dele para identificação. Brian Winchester era o melhor amigo de Michael há muitos anos. E se alguém pudesse reconhecer seu chapéu de caçador, seria ele. Brian deu uma boa olhada no chapéu e disse que parecia ser do amigo, mas não tinha certeza. Por causa da declaração de Brian, a polícia teve que fazer um exame de DNA no chapéu. Mas infelizmente, os resultados foram inconclusivos.
As suspeitas do detetive Devane estavam explodindo em sua cabeça. Ele não iria desistir do caso ainda. A polícia reabriu o caso e enviou uma equipe ao lago. Pediram para um pescador local para que percorresse o lago em busca de qualquer coisa suspeita. Ficaram surpresos ao saberem que tinha pistas esperando por eles no lago. Outros pescadores começaram a ajudar na busca e acabaram encontrando sua jaqueta de caça. E logo depois encontraram sua licença de caça. Mas como a polícia não encontrou esses itens nas primeiras buscas? Como esses itens iriam aparecer aleatoriamente depois de 6 meses do desaparecimento de Michael? Para somar a essas descobertas bizarras, os pescadores encontraram também sua lanterna. Tinha algo de muito suspeito nessas descobertas. A lanterna ainda estava funcionando e a licença ainda estava legível. O jornal Tallahassee Democrat ficou interessado na história e mandou sua melhor repórter, Jennifer Portman, para investigar o caso. Jennifer deu uma olhada nas pistas e disse: os objetos pareciam muito novos para terem ficado na água por 6 meses. Jennifer tinha certeza que as pistas tinham sido plantadas por alguém. Poderia ser o próprio Michael, mas era muito cedo ainda para afirmar isso. Enquanto isso, Cheryl continuava a busca por seu filho. Todos poderiam desistir, mas ela não. Sendo mãe, ela não suportava ouvir que era para desistir. Além de postar vários anúncios, ela andava pelas ruas com um cartaz de desaparecido com a foto de seu filho. E a esposa de Michael, Denise? Ela procurou seu marido depois do desaparecimento? Ou logo se conformou com tudo e seguiu a vida? Algumas pessoas diziam que ela tinha ficado muito abatida com tudo o que aconteceu. Ser uma viúva de 31 anos não era o que Denise esperava. Afinal, eles começaram a namorar desde muito jovens. Foi no ensino médio que teve início sua história de amor com Michael. Se alguém desaparece no estado da Flórida, é preciso esperar 5 anos para que sua morte seja declarada oficialmente. Foi estranho quando Denise pediu ao estado que declarasse a morte de seu marido 6 meses após o ocorrido. Era um pedido incomum, e para aumentar a suspeita, ela pediu também uma certidão de óbito. Denise nem se deu ao trabalho de avisar a mãe de Michael sobre o pedido. Porém, o estado exige evidências que comprovem a morte de uma pessoa. O que era estranho é que Denise usou a jaqueta de caça, a lanterna e a licença de caça como evidências da morte do marido. Será que não era muito cedo para a esposa acreditar que o marido estivesse morto? Cheryl estava convencida que Denise estava envolvida no desaparecimento de seu filho. Ela não se baseou só no fato dela pedir uma certidão de óbito, mas por Denise cortá-la de todas as comunicações. Cheryl já tinha perdido muito na vida para perder também sua única neta. Até aquele momento, haviam mais perguntas do que respostas. Por que Denise de repente iria ficar contra sua sogra? E por que ela tinha tanta pressa em obter uma certidão de óbito? Cheryl tinha perdido seu marido e seu único filho. Não era hora de ficar quieta. Ela se encontrou com Denise e, olhando a nora nos olhos, perguntou: se sua filha desaparecesse, você reagiria da mesma forma que está agindo, supondo que Michael está morto? Denise ficou surpresa com a pergunta. Sua reação foi gritar com a sogra, dizendo para ela se afastar e nunca mais cruzar o seu caminho. Ela não queria ouvir falar o nome de Michael nunca mais. As teorias de Cheryl estavam se confirmando. Denise estava envolvida no desaparecimento de seu filho. Denise não estava sofrendo. Sua única preocupação era conseguir o atestado de óbito. Apareceu mais uma pista para juntar as peças. Meses antes de Michael desaparecer, Denise o convenceu a fazer um seguro de vida de $1 milhão. Ela organizou todos os papéis da pólice e recebeu a ajuda do melhor amigo de Michael, Brian. Essas informações estavam em poder da polícia, e agora a suspeita não era mais de desaparecimento. A coisa toda parecia encenada. O barco encontrado com os equipamentos, os itens que apareceram de repente, e além disso Denise, na sua busca incansável pela certidão de óbito. Não tinha uma pólice de seguros, mas sim 2. Provavelmente Michael nem soubesse dessa segunda pólice, feita por sua esposa. Embora tenha pedido a certidão de óbito, não significava que seria emitida pelo Estado. Já faziam 4 anos do desaparecimento de Michael e uma investigação foi aberta a pedido da mãe dele. Se não fosse por Cheryl, o caso não seria aberto novamente. As coisas começaram a fazer sentido quando foi descoberto que Brian vendia seguros. Ele tinha convencido Denise a fazer um para Michael. Ele provavelmente não sabia da existência desse seguro. Como Denise era a beneficiária, todas as suspeitas estavam direcionadas a ela. A polícia examinou todas as possibilidades, mas não tinha nenhuma prova concreta para prender ninguém. Novamente o caso estava esfriando, até que outra informação chegou ao conhecimento de Cheryl. Ela descobriu que Denise estava tendo um caso com Brian, o melhor amigo do seu filho, mas não haviam provas. As suspeitas se confirmaram quando os dois decidiram se casar. Denise conseguiu pegar o seguro e recebeu $1,5 milhão e eles começaram a ter uma vida maravilhosa com todo esse dinheiro. Mas só que isso não era crime. Tinha a possibilidade de Michael ter se afogado? Sim. Mas e todas as pistas encontradas? A polícia não tinha o suficiente para prender ninguém. E tudo que podiam fazer era esperar até que surgisse alguma pista nova.
Foi descoberto que o casamento de Denise e Brian estava enfrentando problemas. Um dia a polícia foi chamada até a residência deles. Já não era a primeira vez que a polícia ia lá. Os vizinhos viviam reclamando de perturbação do sossego, por causa das constantes brigas. Mas desta vez foi diferente. Brian estava armado e ameaçando Denise e a filha. Brian foi preso. A polícia aproveitou a situação e o interrogou a respeito do desaparecimento do amigo. Brian não aguentou a pressão e decidiu dizer a verdade. Brian contou tudo sobre o esquema deles, que vinha acontecendo há 19 anos. Brian mostrou à polícia onde eles tinham escondido o corpo. Em 2017, depois de 17 anos, o corpo de Michael foi encontrado. Em 2019, Denise foi condenada à prisão perpétua, e Brian, por ter colaborado com as investigações e ter confessado tudo, foi condenado a 20 anos. Os policiais estavam felizes por conseguirem fechar o caso e por Cheryl poder dar um enterro ao seu filho, encerrando assim essa busca de quase 20 anos. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.